Quero passar a palavra agora que está participando de forma remota. Se tiver tudo ok com o doutor Eduardo Bastos Moreira de Lima, terá a palavra por 10 minutos. Confirma para mim na técnica, por favor, se o doutor Eduardo Bastos está ok? Senão eu passo para alguém que esteja aqui. Não, estou sim. Doutor, muito obrigado pela participação. O senhor tem 10 minutos para a sua explanação. Vereador Rondinelli, meu boa noite ao vereador Everton, aos proponentes dessa audiência. Meu boa noite a todos que nos assistem. Parabenizo a excelente iniciativa e a casa cheia hoje. Eu acho que representa os anseios, né, da população com relação ao debate. Eu vou respeitar de maneira religiosa o prazo que me foi concedido. Meu nome é Eduardo Bastos Moreira Lima, eu sou advogado há 25 anos. Advogo para uma entidade chamada Bravac, que defende as vítimas de vacinas e medicamentos. E a ideia, justamente, é trazer não só a experiência, mas a vivência que nós estamos acompanhando nos últimos anos com relação a essa questão vacinal. Eu trouxe uma apresentação, talvez possa passar as pessoas que aí estão, mas também, se não for possível, eu vou ser bem sucinto, né? A discussão aqui é sobre obrigatoriedade. Escutei atentamente a fala do promotor de justiça quando mencionou a respeito do ato administrativo. Se por nota técnica, portaria, por lei, o fato é que, por decisão do STF, de fato, a vacina, quer queiramos ou não, ela está inclusa na obrigatoriedade vacinal. Essa é uma questão de ordem legal, né? Mas o que nós temos visto ultimamente, principalmente em relação à questão de vacinar ou não, é uma recusa dos pais. E até que ponto essa recusa ela é válida, até que ponto essa recusa ela é necessária e até que ponto há direitos em cima disso. Mas para que a gente possa debater esse tema, eu acho que é um assunto pertinente, a gente tem que analisar também não só a legislação federal. O município de Cascavel tem duas leis, né? Uma, porventura, que obriga a apresentação da carteira vacinal de 2011 e uma segunda que, no caso da vacina do Covid, ele desobriga a apresentação. Isso, o legislativo também deveria decidir como é que se comporta essa questão, porque, obviamente, quem está do outro lado, sejam diretores de escola, Secretaria de Saúde ou o Conselho Tutelar, vai escolher uma legislação específica para isso. O mesmo debate nós temos a nível estadual, uma legislação que determina a apresentação de carteira vacinal e a outra que, no caso da Covid, da vacina, né, ela desobriga. Então, nós temos aí um embate jurídico em relação a esses temas. Pois bem, e a gente reportando isso para a questão tal, o que nos obriga hoje, né, a questão da vacinação é uma lei de 76. Mas essa mesma lei, e aí que eu acho que é importante a participação de todos que aqui estão, é entender que, ainda que haja uma obrigatoriedade, há também, por outro lado, uma exclusão a essa obrigatoriedade. E essa exclusão, a qual me refiro, né, é o atestado médico, que, porventura, em algumas comarcas, falo aqui por Santa Catarina e talvez algumas do Paraná, o atestado não está sendo bem recepcionado, quando este é um ato médico. Então, se a lei tem que ser cumprida, e ninguém discute o cumprimento da lei, por um outro lado, se é uma exceção à regra, essa exceção, por se tratar de um ato médico, também deveria ser respeitada. Porque na medida em que um profissional médico, né, que tem, diferente de mim, que não cursou medicina, então que nada sei, referenda que aquele paciente tem alguma contraindicação que pode levar a problemas futuros, essa contraindicação deveria ser atendida. Mas não é o que nós estamos vivenciando isso de maneira geral. O promotor fez uma fala muito importante quando ele mencionou com relação à inclusão no processo. E que talvez, né, a competência dele na promotoria não seja afeta a verificação se as crianças estão ou não sendo vacinadas. Mas, obviamente, por promotor de justiça, como fiscal da lei, eu gostaria de deixar, de maneira muito respeitosa, uma sugestão. O contrato a qual se referiu da aquisição de vacinas em 2001, ele é muito claro. Ele trata toda a responsabilidade dos efeitos adversos ao governo federal, ou seja, todos nós somos responsáveis pelos efeitos adversos. E esse contrato vai além. As empresas, né, as fabricantes, que signatárias do contrato, elas deixaram muito claras que não há dados suficientes para verificar se há ou não efeito adverso. Talvez em outros países do mundo, porque o Brasil é o único país do mundo que está obrigando a vacina da Covid, esse entendimento é diverso. E aqui no país,
nós estamos obrigando as pessoas a serem inoculadas por uma vacina que ainda não apresentou os estudos de fase 3, e isso está sendo entendido como algo normal. Muito embora a Anvisa tenha aprovado os estudos, não foi feito ainda nenhum estudo no Brasil. Todos os estudos de aprovação foram estudos importados. Ora, se eu tenho estudos importados para aprovar uma vacina, há estudos também estrangeiros, né, demonstrando diversos problemas que esses inoculantes estão trazendo, e isso não é levado em consideração. Cito um exemplo muito claro aqui. Semana passada, 2 semanas atrás, o TRF, Tribunal Regional da 4ª Região, alterou, né? Houve uma sentença no estado do Paraná, onde uma pessoa ingressou com uma ação contra o governo federal, contra o estado e contra o município, porque foi vítima de um efeito adverso e desenvolveu a síndrome de Guillain-Barré. Veja só, isso é atestado, isso não é fato, isso não é inovação. Existe uma nota técnica, inclusive da Anvisa e do Ministério da Saúde, sobre esses fatos. Só que essas informações, às vezes, não chegam na ponta. Essas informações, às vezes, não chegam no secretário de saúde, não chegam no diretor de escola, hoje com a vacinação extramuros. Essas informações, às vezes, não chegam nos vereadores. E essas informações, às vezes, também não chegam ao Ministério Público. Então, o debate hoje é importante porque cada uma das pessoas que aqui está, independente da sua posição política, ela tem a liberdade, eu parabenizo mais uma vez a audiência por isso, de debater esses assuntos. Então, nós temos aí a tríade, né, da legislação. A federal, obviamente, que determina o artigo 14 do Estatuto da Criança e Adolescente, fala que a vacina é obrigatória, e como bem colocado pelo promotor, não será o município nem o Estado que vai alterar essa legislação. Mas, obviamente, que uma pressão no bom sentido, né, dos vereadores, da população sobre os seus representantes junto ao Congresso Nacional pode sim alterar o verbo, ao invés de obrigatória, para recomendada. Se isso for atingido e contemplado, porque há inclusive 2 PDLs tramitando no Senado e na Câmara para tratar desse assunto, talvez hoje nós não estivéssemos aqui. Mas o mais importante disso não é ser contra ou a favor da vacinação. O mais importante é saber o que o Estado, e aí o Estado Executivo, o Ministério Público está fazendo com relação à defesa de dados. Quantas investigações passaram pelo Ministério Público Estadual ou Federal a respeito desses fatos? Digo por Santa Catarina. Santa Catarina teve, no ano de 2021, dados da DIV, né? 12 mil reações adversas com 315 óbitos. E nós fizemos encaminhamento disso ao Ministério Público Estadual e Federal. Ambos arquivaram o inquérito. Ou seja, as mortes ocorridas a partir de 2021, talvez se tivessem sido investigadas naquele momento, talvez nós não tivéssemos esses fatos. Eu estou trazendo isso de maneira muito clara, muito rápida, também para ser contemporizar o tempo, né? E aceitar aqui o tempo de fala, porque eu acho oportuno que a gente possa debater esse tipo de assunto no município, no Estado e, obviamente, no governo federal. Porque os reflexos dessas pessoas que estão sendo vítimas de vacina vai sobrar para o sistema de saúde, não apenas o federal, mas o estadual e o municipal também. Então, quando nós não temos dados, e hoje os dados de notificação são poucos, porque os sistemas não se conversam, mais uma ação que o Ministério Público, doutor, poderia respeitosamente abraçar. Por que não há comunicação dos dados? Por que os dados da vigilância epidemiológica, por que os dados da Anvisa, do sistema Vigimed, estão parados desde 2023? Então, sem dados, não há como formular políticas públicas. Então, eu gostaria de deixar, não sei o tempo que me resta ainda, mas deixar como sugestões, né, principalmente aos vereadores, que analisem essa questão da legislação interna. Aos deputados estaduais, que o deputado Márcio está aí, também analisar esse debate em nível estadual. Verificar junto à Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado como é que estão os boletins, se estão acessíveis, se não estão. Por quê? Definir de maneira efetiva, obrigar a vacinar, aí está aí, tudo bem. E como é que fica a recuperação dessas pessoas? Como é que o Estado está atendendo essas pessoas? De que maneira essas pessoas estão reportando, inclusive no Sistema Único de Saúde, aqueles que dependem dos efeitos adversos? Os médicos estão preparados para isso? Como é que está o processo de investigação? Tudo isso, os vereadores também podem cobrar, obviamente, da Secretaria de Saúde, o Ministério Público em seu nível federal e estadual, de quem é responsável. Porque senão, senhores, nós estaremos lidando com vidas, com perdas de vidas, com índices de óbitos em tese relacionados à vacinação em razão do nexo de causalidade e nada está sendo feito. Então, nós estamos, de alguma forma, contribuindo
para essa causa. Então, esse debate eu acho que é muito importante para que a gente possa refletir, analisar e verificar quais passos deverão ser tomados, em todos os níveis. Até porque a Lei 8080 de 90, que é a lei que rege o SUS, ela atribui a tríplice responsabilização a todos eles. Eu agradeço, espero ter cumprido com o meu tempo, me coloco à disposição e, mais uma vez, parabenizo os vereadores, parabenizo a Câmara Municipal pela coragem do debate, parabenizo aqueles que virão, né, os profissionais, os médicos, falar de maneira muito mais clara sobre o tema, e a sociedade. Os senhores têm direito, lutem por eles, porque se os senhores não lutarem pelos direitos de vocês, poucos o farão. Meu muito obrigado pelo convite, fiquemos todos com Deus. Muito obrigado, doutor Eduardo Bastos Moreira Lima, pela sua contribuição.